Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que é transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo dá um exemplo muito claro aqui. E aqui começa no versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E é isso, tudo que fazemos por Cristo. Tudo que é nos permitido fazer é por Deus, que nos dá condição, força. E a fé que está em nós veio pelo Espírito Santo de Deus também. Veio pelo trabalhar do Espírito em nós. Veio pela transformação e renovação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em transformar as coisas, em mudar as nossas atitudes, os nossos corações, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui ele já falava, ele dá um exemplo claro do que era a lei, né, irmãos? E a lei, antigamente, era a lei do olho por olho, dente por dente. Nós temos uma passagem em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, quando Moisés
ele foi visitar os seus irmãos e no caminho ele viu um egípcio batendo em um dos seus irmãos. E ele então feriu e matou o egípcio. E enterrou o corpo assim para esconder e se ver livre da lei, para que ninguém descobrisse, porque se ele fosse descoberto, essa morte do egípcio, Moisés também, segundo a lei, deveria ser morto, porque era a lei de olho por olho, dente por dente. Então, matou, tem que morrer. E era assim. E aqui, nessa passagem, diz isso, né? Porque a letra mata. O que estava escrito na lei condenava a morte. Mas hoje, vindo a plenitude dos tempos e Jesus Cristo trazendo a graça, ele anunciou por meio de Paulo. E através da fé que temos em Jesus hoje, somos salvos por meio da fé. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória de Moisés naquele momento, irmãos, por ele ser um homem mortal, é transitória. É uma glória que passaria, né? Mas muito mais será a glória daquele que permanece. Nós vamos ler mais abaixo, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Porque se Moisés, que era um homem mortal, teve uma glória transitória, porque viu a glória de Deus, seu rosto resplandecia e ele cobriu-se com véu, porque ele estava de tempo em tempo, a cada dia, Moisés envelhecia, seu cabelo estava branco como a neve, e o seu rosto resplandecia, mas ao mesmo tempo envelhecia muito rápido. Então ele cobriu-se com véu. E ele falava de Jesus quando é mencionado, quanto mais aquele que permanece, porque o que permanece é Jesus Cristo. Ele veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive e está entre nós e permanece até hoje. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, esse véu, ele está sobre a vida dos que não conhecem, ainda aceitaram viver de acordo com o Evangelho de Cristo, né? Não quiseram se render ao Evangelho e entregar a sua vida ao que de fato é justo, porque Ele é o Criador das nossas vidas, é o Criador da nossa matéria, é o Criador de toda a humanidade. Então nós só vamos nos colocar diante dele, e aí esse véu é tirado e o homem consegue ser convencido do erro, do pecado e também da justiça que vem por Jesus Cristo, né? Para viver uma novidade de vida. Ora, se o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, diz aqui. Então aí sim você vai ter a liberdade. Liberdade, vai se livrar das algemas do pecado, se livrar da condenação, né, que está proposta a todos aqueles que não aceitaram o Evangelho de Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Gloriosa passagem, né, irmãos? Gloriosa passagem onde o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixa bem claro que o que mata não é examinar a Escritura, não é você ler a Escritura, não é você se aprofundar em estudar e conhecer, né? Você ter conhecimento. O que matava naquele tempo era a lei, que o que estava escrito na lei não podia mudar. Eles não conseguiam mudar, né? Era uma lei, uma tradição religiosa que o povo vinha seguindo já, imposta, né? E que essa lei muito mais matava do que produzia salvação, né? Do que retirava o homem do pecado. Precisou-se então de Deus do céu olhar, ver a necessidade, porque o homem já havia caído, não tinha como restaurar o homem. Mas então Deus enviou o teu filho e Jesus, ele aboliu a lei e com a sua morte ele trouxe a nova aliança, o Novo Testamento, desta vez gravado na tábua do nosso coração. Deus abençoe a todos.